Dia 131, Números, capítulo 20. O povo de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido com os nossos irmãos que morreram perante o Senhor. Por que vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto, para que nós e os nossos animais morrêssemos aqui? E por que nós tiraram do Egito para nos trazer a este lugar terrível, que não produz cereais, nem figos, nem uvas, nem romães, nem fornece água para beber? Então Moisés e Arão saíram diante do povo e foram para a entrada do tabernáculo e se prostraram com o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara de Arão e reúna todo o povo e fale à rocha diante de todo o povo para que dela saia água. A água que você tirará será suficiente para todo o povo e para os seus animais. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou a vara que estava diante do Senhor, e então Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha, e Moisés disse: prestem atenção, rebeldes. Será que vamos ter de tirar água desta rocha para vocês? Então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara e jorrou água, e o povo e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi dar a eles. O nome deste lugar se chamou Meribá, porque o povo de Israel rebelou-se contra o Senhor e ele mostrou ao povo que é santo. Moisés enviou um mensageiro a Cádiz, ao rei de Edom, dizendo: somos descendentes do seu irmão Israel. Você conhece todas as dificuldades pelas quais passamos. Os nossos pais foram até o Egito e ali moramos durante muito tempo. Então os egípcios maltrataram a nós e aos nossos pais, mas quando chamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e enviou o anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do seu país. Nós queremos autorização para passar por ela. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água dos poços. Andaremos apenas pela estrada principal, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até chegarmos ao outro lado da fronteira. Mas Edom respondeu: não deixarei vocês passarem pelo meu país. Se tentarem, irei ao seu encontro com a espada. E os mensageiros disseram ao rei: andaremos apenas pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos da água de vocês, pagaremos o preço dela. Nós só queremos passar pelo país. Mas Edom insistiu: não deixarei vocês passarem. E o rei convocou o seu exército, que era grande e forte, para não deixar o povo de Israel cruzar a fronteira. Como Edom não deixou Israel passar pelo país, Israel se desviou dele. Todo o povo de Israel partiu de Cádiz e foi para o monte Or. Naquele monte, que também fica na fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão morrerá e será reunido aos seus antepassados. Ele não entrará na terra que prometi dar aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra as minhas instruções, no caso das águas de Meribá. Leve Arão junto com o seu filho Eleazar até o alto do monte Or. Então tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão vai morrer ali e será reunido aos seus antepassados.
Moisés agiu de acordo com a vontade do Senhor. Todo o povo viu os três subindo o monte Ó. Então Moisés tirou as vestes dos sacerdotais que Arão vestia e as colocou em Eleazar, filho de Arão. E Arão morreu ali no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte, e quando o povo soube da morte de Arão, toda a nação de Israel chorou pela morte de Arão por 30 dias. Salmos, capítulo 58. Onde está a verdadeira justiça, senhores juízes? Autoridades, vocês estão sendo honestos quando julgam os homens? Não, de maneira alguma. Em vez disso, vocês tramaram a injustiça e encheram a terra de violência. Os perversos desde o nascimento se afastam de Deus. Desde o berço vocês vêm seguindo o caminho errado, o caminho da mentira. Eles são venenosos como serpentes. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores mais experientes. Ó Deus, quebre os dentes deles, porque são ferozes como leões fortes. Que eles desapareçam como água que cai na areia do deserto. Quando empunharem o arco, que as suas flechas murchem com a erva que é pisada. Que eles sejam como a lesma que se desmancha no lodo, com quem nasce morto e nunca vê o sol. Deus, na sua ira, os levará vivo a uma tempestade. Sumirão mais depressa do que o tempo que o fogo leva para esquentar uma panela. Os justos ficarão felizes quando o castigo de Deus cair sobre os maus. Eles andarão em segurança quando lavarem os pés no sangue dos ímpios. Então se comentará: de fato, ser justo e obedecer a Deus traz uma grande recompensa, porque há um Deus que julga a terra. Salmos 59. Deus meu, salve dos meus inimigos, não deixe que eles me alcancem. Salve-me daqueles que vivem fazendo mal. Salve-me dos homens violentos e assassinos. Eles fazem planos cuidadosos para me matar à traição. Nada fiz de errado contra eles, mas os poderosos se ajuntam para me destruir, ó Senhor. Sou inocente, mas assim mesmo eles vêm me atacar. Senhor, levanta-se e veja o que está acontecendo e venha me ajudar. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperte e venha enfrentar todas as nações inimigas. Não tenha pena de ninguém que faz a maldade o seu modo de vida. Quando anoitece, eles vêm com ronda a cidade e tentam descobrir onde estou, rosnando como cachorros bravos. Gritem ofensas e ameaças terríveis e dizem: quem nos ouvirá? Mas o Senhor vai rir dessa gente. Também vai zombar das nações inimigas de Israel. Ó Deus, minha força, o Senhor é a minha esperança. O Senhor me protege e fico em perfeita segurança. Ó meu Deus fiel, virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Não acabe com eles de uma vez, para que o povo não esqueça depressa a lição. Com o seu poder, espalhe os meus inimigos pela terra e abata-os, ó Senhor, nosso escudo. Que eles sejam as vítimas de suas próprias palavras e do seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciaram. Castigue-os com toda a sua ira, acabe com eles até que não exista mais. Assim, todos saberão que Deus governará Israel e reinará até os confins da terra.
Quando anoitece, os meus inimigos vêm rondar a cidade, rosnando como cachorros bravos. Andam de lá para cá procurando comida. Nunca acham o suficiente e por isso ficam uivando. Quanto a mim, cantarei louvores à sua força, Senhor. De manhã louvarei bem alto o seu amor, pois o Senhor tem sido o meu refúgio, onde eu fico em segurança no dia do sofrimento. Ó Deus, força minha, sempre louvarei o Senhor, porque tem sido meu refúgio, o Deus que sempre mostra seu grande amor por mim. Isaías. Faremos um adendo porque existiu uma falha nos capítulos anteriores. Hoje vamos ler 3 capítulos e meio. Vamos lá. Isaías capítulo 8. O Senhor me mandou uma nova mensagem. Faça uma grande placa e escreva-as com letras bem grandes para todos poderem ler. Nesta placa vai anunciar o nascimento do seu filho. O nome desse menino será Maher-Shalal-Hasbah, que indica que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Pedi a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberiquias, conhecidos por todos como homens honestos, como testemunhas de confiança antes mesmo da criança chegar. Então a minha esposa, a profetisa, e eu tivemos revelações e ela ficou grávida. Quando o menino nasceu, o Senhor me disse: esse menino vai se chamar Maher-Shalal-Hasbah. O seu nome indica que dentro de 2 anos, antes que ele aprenda a falar papai ou mamãe, o rei da Assíria invadirá a Síria e Israel e tomará todas as riquezas desses 2 países. Mais uma vez, o Senhor falou comigo e me disse: já que o povo de Judá não quis saber da minha carinhosa proteção, suave como o riacho de Siloé, e estão dispostos a buscar ajuda dos reis Rezim e Peca, vou trazer os poderosos exércitos assírios para atacar os judeus. Eles virão com as águas do rio Eufrates durante as enchentes, transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as margens e inundarão toda a terra de Judá, cobrindo até o pescoço. Os braços estendidos do seu exército se espalharão por toda a sua terra, ó Emanuel. Inimigos de Judá em todo o mundo preparam os seus exércitos para a guerra, mas saibam que vocês serão completamente destruídos. Mesmo que vocês se preparem para o combate, serão destruídos. Mesmo que vocês façam planos de batalha e treinem as manobras de ataque, saibam que nada disso dará resultado, pois Deus está do nosso lado. O Senhor me ordenou, sem deixar dúvidas quanto à sua vontade, advertindo-me de não seguir o caminho deste povo. Ele nos disse: não pense que tudo que o povo chama de conspiração é conspiração mesmo. Não tenha medo daquilo de que eles têm medo, nem se apavorem. A única pessoa a quem vocês devem temer é o Senhor Todo-Poderoso. A Ele vocês devem considerar santo. Dele vocês devem ter pavor. Ele será o seu refúgio, a sua proteção. Mas para o povo de Judá e de Israel, que rejeitou o cuidado e a proteção do Senhor, ele será pedra de tropeço e rocha de ofensas, laço de armadilha para os habitantes de Jerusalém. Muitos israelitas tropeçarão, cairão e se despedaçarão, presos nessas armadilhas e capturados. Escrevo o que lhe falei com cuidado, sele a lei entre os meus discípulos. Eu esperarei pelo Senhor.
Ele escondeu seu rosto do seu povo, da descendência de Jacó. Eu sei que posso confiar nele. E os filhos que o Senhor me deu, temos nomes que mostram o que o Senhor Todo-Poderoso, que vive em Sião, planejou para o seu povo. Por que vocês vão consultar feiticeiros e médiuns para saber o futuro? Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagens de espíritos? Por acaso os mortos podem revelar o futuro dos vivos? O Senhor diz: comparem as palavras destes feiticeiros e médiuns com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei, e vocês jamais verão a luz. O meu povo vai acabar andando de um lugar para outro, sem rumo, desanimado e com fome. E quando a fome apertar, eles vão amaldiçoar o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Depois eles olharão para todos os lados da terra, procurando uma esperança, mas só verão angústia, trevas e desespero, e depois serão jogados na mais terrível escuridão. Isaías, capítulo 9. Mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. No passado, castigou a terra de Zebulon e Naftali. No futuro, porém, esta mesma terra, a Galileia dos pagãos, por onde passam os povos na estrada do mar que fica a leste do rio Jordão, será de glória. O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Deus fez crescer a grande nação e aumentou a sua alegria. Eles se alegram diante do Senhor, como os lavradores quando chega a colheita, como os soldados que vencem uma batalha e repartem as riquezas tomadas na guerra. Isso porque Deus quebrou as correntes que prendiam seu povo, a canga que estava sobre os seus ombros e os bastões com que eram castigados, como na derrota do enorme exército dos midianitas, pois todas as botas barulhentas dos soldados e uniformes de batalhas manchados de sangue serão todos queimados pelo fogo. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. Ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita ao trono de Davi, desde agora para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu os descendentes de Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e especialmente os habitantes de Samaria, que com orgulho e arrogância dizem: nossas cidades de tijolos foram destruídas, mas nós as construiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós plantaremos cedros em seu lugar. Como resposta, o Senhor fortaleceu os inimigos contra vocês. Os sírios do leste e os filisteus no oeste virão e devorarão Israel com a boca bem aberta. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira
e sua mão continua erguida para castigar Israel. Mas, mesmo depois de tudo isso, o povo não se arrependeu, nem buscou o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, um único dia o Senhor vai cortar tanto a cabeça como a cauda do reino de Israel. Ele vai derrubar as palmeiras e o junco. Os líderes e os homens de respeito são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Porque foram eles que desorientaram Israel e conduziram o povo para o caminho da destruição. É por isso que o Senhor não se alegra com os jovens de Israel, nem terá pena dos órfãos e das viúvas, porque todos são pecadores, fingindo e falam loucuras. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira, e sua mão continua estendida para castigar Israel. A maldade do povo queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros. Até as florestas serão queimadas, e a fumaça desse incêndio vai se espalhar pelo céu. A terra ficou completamente ressecada por causa da ira do Senhor Todo-Poderoso, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém tem pena do seu irmão. Os que sobraram lutam entre si para conseguir comida. Um rouba do outro, mas ninguém consegue matar a fome. Eles vão acabar comendo seus próprios filhos. Manassés e Efraim vão brigar um contra o outro. Juntos vão lutar contra Judá. Mesmo depois de tudo isso, a ira de Deus não terminará. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira, e sua mão continua estendida para castigar Israel. Isaías capítulo 10. Ai dos juízes desonestos, ai das autoridades que faziam leis injustas, que escrevem decretos opressores. Vocês que não tratam com justiça os pobres, roubam os que já perderam quase tudo, exploram as viúvas e roubam dos órfãos. Vocês não terão meios de escapar quando eu trouxer de longe um castigo terrível. A quem vocês vão pedir ajuda? Onde vão esconder os seus tesouros roubados? Eu não darei qualquer ajuda a vocês. Alguns acabarão como prisioneiros, outros serão mortos. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira, e sua mão continua estendida para castigar Israel.